Olá, aqui deputado Eduardo Bolsonaro, e eu quero falar um pouco com vocês sobre um mandado de segurança que o STF deve julgar essa semana e fala sobre parlamentarismo, presidencialismo, enfim, traçar um panorama geral para vocês aí. Em 1995, o então deputado Eduardo Jorge, aquele mesmo que foi candidato a presidente nas últimas eleições, ele propôs uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição. E essa PEC dele foi objeto do mandado de segurança número 22972 de 1997. E é esse mandado de segurança de 1997 que veio atravessando relatores e relatores ao longo dos tempos, que agora o STF, coincidentemente, colocou em pauta para o julgamento. E o que isso quer dizer? O STF ele vai dizer o seguinte: se a gente pode mudar de presidencialismo para parlamentarismo sem precisar de uma consulta popular. Ou seja, se a gente pode mudar o sistema político do Brasil apenas discutindo essa matéria aqui no Congresso Nacional, com deputados e senadores. Pois bem, e o que essa proposta tem a ver com o Aloysio Nunes? Muitas pessoas têm falado, me perguntado isso. É porque o senador Aloysio Nunes ele tem uma proposta de emenda à Constituição nesse mesmo sentido, tramitando no Senado Federal. E como Eduardo Jorge não é mais deputado federal, o que passa a valer é a proposta do senador Aloysio Nunes. E qual é a nossa grande crítica a essa proposta do senador Aloysio Nunes? É que ela vai dar uma turbinada no Poder Executivo. Ela, na verdade, não faz com que o Brasil passe do presidencialismo para o parlamentarismo, mas sim que o Brasil passe do presidencialismo para um sistema chamado parlamentarismo presidencialista ou semipresidencialismo. E o que quer dizer isso aí na prática? É o seguinte: o presidente da República é que vai dizer que vai nomear o primeiro-ministro. Já parou para pensar um pouquinho? O presidente da República, que é o chefe de Estado, vai nomear o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, o todo-poderoso. Quem vocês acham que a Dilma nomearia para ser o primeiro-ministro? Chegou a pensar no nome de Luiz Inácio Lula da Silva? Pois bem, pode piorar um pouquinho mais. Porque num sistema parlamentarista, qual é a grande graça? É que o presidente ou o Congresso Nacional, eles podem fazer uma espécie de recall. Ou seja, durante o governo do primeiro-ministro, se as coisas não estiverem indo muito bem, eles podem fazer uma nova votação para ver se eles conseguem destituir aquele primeiro-ministro. É o chamado voto de não confiança. E na PEC do senador Aloysio Nunes, o que está dizendo ali? Está dizendo que só o presidente é que pode convocar esse recall. Pergunto aos senhores: os senhores acreditam que a presidente Dilma convocaria a população ou o Congresso Nacional para destituir o Lula do cargo de primeiro-ministro? Já pararam para pensar como é que seria essa perpetuação no poder? Senhores, mais um detalhe: esse molde de Constituição, esse molde de governo, na verdade, ele é o mesmo molde de governo da Constituição de Weimar, de 1917. Provavelmente a maioria dos senhores não sabem que Constituição é essa, mas essa é a Constituição que fez com que os nazistas chegassem ao poder na Alemanha, em que pese os nazistas serem uma minoria dentro da Alemanha, em torno de 20% a 30%, mas mergulharam o mundo numa guerra mundial, devido à sua sanha, à sua loucura. Eu não estou querendo dizer que o senador Aloysio Nunes é fascista, não, é nazista, não. Não estou querendo dizer isso. Mas estou falando que, nos moldes em que está sendo proposta, o Brasil vai caminhar nesse mesmo caminho. E qual é a grande graça do parlamentarismo? É que o presidente fiscaliza o primeiro-ministro. É que o Congresso Nacional pode retirar o primeiro-ministro do poder. Então, senhores, a gente não pode fazer um sistema tão enrijecido, com tantos poderes na mão do executivo, a ponto de nós não podermos fazer nada e ficarmos aos sabores de um primeiro-ministro que vai poder fazer o que ele bem entender com a nossa política. Então, fica aqui o meu voto de refutar esse modelo, que não é um modelo de parlamentarismo puro, pois, como eu disse, o parlamentarismo ele até é muito bem-vindo. E a própria proposta de emenda à Constituição chega a citar, né, Portugal, França, como exemplos de parlamentarismos. Só que eu pergunto a você: você sabe quem é o primeiro-ministro da França? Ou será que você sabe quem é o presidente da França? Lembrou do nome do presidente Hollande? Ou dos anteriores?
Sarkozy? Então, senhores, a França ocorre mais ou menos isso daí. E para deixar bem claro aqui e matar a questão, os Estados Unidos, as pessoas têm falado muito que eu cito Estados Unidos, que lá pode ser uma referência, etc., e que lá vige o presidencialismo. Mas por que nos Estados Unidos deu certo o presidencialismo? É porque lá o chefe de Estado é o presidente, é o Obama. Mas o chefe de governo não é Obama. O chefe de governo são os governadores. O Obama, ele não tem o livre arbítrio para fazer o que quiser dentro de cada estado, mas os governadores têm. Têm bastante poder. Inclusive, por exemplo, cada estado é que faz a sua lei penal, algo que não ocorre aqui no Brasil. A gente não pode discutir nesse momento agora do país, né, vivendo essa instabilidade política, essa crise moral, política, econômica, etc., a gente não pode discutir modelo de Estado. A gente não pode fazer com que a atual situação política dê margem a um golpe, sem nem passar pela população. Porque essa matéria de presidencialismo, parlamentarismo, isso foi matéria de consulta popular lá no começo dos anos 90, ali em torno de 1993, quando, através de um plebiscito, os brasileiros escolheram o presidencialismo. Então, senhores, a gente tem que levar essa matéria para o debate. Espero que o STF não julgue esse mandado de segurança dando como favorável para que a gente não precise de um plebiscito para mudar o modelo de Estado do Brasil e assim a gente consiga debater melhor esse tema. Mas o primeiro passo, sacar o PT do poder, o governo mais corrupto da nossa história, que comprou votos aqui dentro do Congresso Nacional para fazer valer as suas medidas provisórias e projetos de lei. Depois disso, a gente discute parlamentarismo, discute nova Assembleia Constituinte, ou seja lá o que for. Mas nesse momento não, tá ok? Espero ter ajudado, esclarecido um pouco mais essa questão e podem contar comigo e com o meu gabinete para a gente poder frear um pouquinho isso daí e levar o debate a público, tá ok? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.